e esse tipo de atitude, né, esse tipo de ideologia que estivesse surgindo aí dentre os seus cidadãos, né, esse tipo de prática que estivesse sendo adotada dentre os seus cidadãos. Então o que acontece? Influência às vezes de alguma miscigenação, alguma mistura com algum culto pagão, algo que não estava, algo que atentava flagrantemente contra a lei e contra aquilo que a lei estabelece. A lei preza pela vida. A lei que foi entregue por Deus a Israel, ela põe num patamar de quase igualdade, um escravo com o seu senhor. A lei avançou num aspecto extraordinário em relação a todas as leis dos povos à sua volta. A lei é extremamente avançada. A lei olha para o escravo que os outros povos, a lei dos outros povos olhavam para o escravo somente como um objeto ao qual poderia ser destinado qualquer tipo de atitude, de tratamento, a morte sumária, de repente, sem qualquer outra justificativa, uma vez que aquele escravo era visto como um objeto das legislações dos outros povos. Na legislação hebraica, jamais o escravo é igualado ao seu senhor, inclusive no direito ao descanso, no direito a festas, na participação na religião. O escravo tem que ser incorporado à religião israelita, né? Com isso que a visualização dos defeitos, das fraquezas humanas, porque não deveria nem haver escravidão, mas já um avanço, uma modificação desse quadro, uma modificação dessa situação. Então a lei, essa prática realizada nessa situação, atentava flagrantemente contra tudo que a lei defendia. E se isso fosse tolerado, com pouco tempo esse comportamento poderia se alastrar e a lei estava perdida. Estando perdida a lei, as tribos estão perdidas. A nação está destruída dentro da sua estrutura base, dentro da sua estrutura unificadora. Então o conselho se reúne e decide essa retaliação à tribo de Benjamim. Só para vermos aqui a importância da Liga das Tribos. Então o que acontece? A Liga das Tribos tem tanto esse caráter de decisões na esfera da política nacional, quanto também um caráter jurídico. Vemos durante o período de peregrinação, é instituída por Moisés, a conselho de Jetro, um midianita, é instituída a organização jurídica dentro de Israel, os 70 anciãos, tá ok? Os 72 anciãos que compunham a parte jurídica de Israel, que julgavam juntamente com Moisés. Então havia um conselheiro geral que dava o voto decisivo e 72 juízes que compartilhavam com ele as diversas necessidades de julgamento entre diversos casos, desde casos pequenos, familiares, internos, até casos mais sérios, mais graves, que envolviam situações mais agravantes, né, situações mais perigosas. Então o que acontece? Dentro da Liga das Tribos tem uma decisão da política nacional e temos também a organização jurídica com os 72 juízes eleitos por Israel durante o tempo, eleitos por Moisés durante o tempo ainda das peregrinações, e que provavelmente permanece também aqui dentro desta instituição. Então essa instituição ela é representativa, tá, da unificação das 12 tribos. Dentro de cada tribo temos as famílias, né, de cada tribo temos os clãs, que juntos compõem uma tribo. Então na tribo de Issacar temos os diferentes clãs. Cada clã é uma família. Cada clã é uma família. Essas famílias constituídas neste clã, juntas compõem a tribo. Então a tribo de Dan tem vários clãs de famílias que são danitas. A tribo de Gad tem vários clãs que são gaditas. Dentre os clãs tem um chefe, tem um líder, né? Este líder, juntamente com os outros líderes, compõe a Liga das Tribos, tá ok? A Liga das Tribos. E aí temos as diferentes organizações. Então, ó, a competência das tribos aqui, quando ele falou, né, os anciãos, representantes de todas as tribos, se reuniam periodicamente para celebrar a aliança, ensinar ideologias, criar e propagar leis. Então o que acontece? Os anciãos, chefes, cabeças de cada tribo, estavam reunidos dentro dessa Liga das Tribos para tomada de decisões, para juízo e também para reafirmação da lei e da cultura. Reafirmação da lei e da cultura. Isso no âmbito nacional. Quando algo atenta contra
a cultura nacional, a religião nacional, tem que ser tomado providências, né, para que isso seja resolvido, para que esse mal seja sanado. Então temos a Liga das Tribos, temos as tribos, competências da tribo, chamados Shebet, tá? Competia a tribo fazer assembleias para a celebração cultural, estabelecer tradições regionais, tribais e decidir o início ou fim de uma guerra regional. Então temos as tribos, as diferentes tribos, as diferentes regiões. Então cada tribo estabelecida numa região, né? Uma vez estabelecido um mal, um problema de caráter nacional, a reunião dos anciãos, tá, no conselho das tribos, e a decisão sobre uma guerra, por exemplo, contra os filisteus, né, que era um povo extremamente violento e que atacava constantemente os sírios aqui ao norte, tá certo? As nações que foram desterradas aqui dos amorreus, que frequentemente atacavam, assediavam Israel. Então, muitas das vezes era necessário uma organização da Liga das Tribos, ou às vezes não. Às vezes alguma cidade que permaneceu dentro de uma tribo com populações ainda originárias da terra e que não haviam ainda sido conquistados, se revoltavam. Mas isso é uma revolta regional, uma cidade-estado ou algumas reunidas, e que não necessitaria da intervenção da Liga das Tribos, mas somente aquela tribo tomava decisão pela guerra e assim mantinha a guerra dentro do seu território contra aquela população que havia ainda restado das populações anteriores cananitas, tá? Então havia dentro da tribo essa decisão pela guerra interna, às vezes a tribo de Rubem, né? Então algum resquício aqui de amorreus que permaneceu e que poderia ser combatido pela própria tribo. Então o ancião da tribo, juntamente com os chefes dos clãs que compõem aquela tribo, tomava a decisão pela guerra e sustentavam a guerra dentro do seu território, se necessário convocando outras tribos para empenhar guerra, né, contra aquela nação que havia permanecido dentro de seu território. Então temos aí a competência da Liga das Tribos, as questões nacionais, a competência da tribo, ou Shebet, tá, com as decisões internas. Aqui temos como que um governo, aqui temos que como uma instituição do governo federal, tá? Só para fazer uma analogia entre essa situação e a nossa. Temos aqui, por exemplo, o governo federal e temos aqui os estados, tá? Governo federal e estados. Então, troque o nome de Efraim por São Paulo, por exemplo. São Paulo com um problema interno aqui que pode ser resolvido dentro da sua própria esfera de poder. Então o governador fala com os presidentes, fala com os prefeitos de cada município que compõe aquele estado e estabelecem lá a guerra contra aqueles invasores internos que podem ser combatidos pela própria força do estado. Então é isso que temos aqui. Agora, se um país estrangeiro está tentando invadir o território nacional e não poderá ser combatido somente por uma tribo, então reúne-se os estados, tá? Os governos, reúne-se os governos e o presidente, tá, vai enviar tropas federais para combater esse estado estrangeiro. É somente uma analogia para nós podermos entender aqui qual é a competência da Liga das Tribos e das tribos dentro da sua particularidade. Então, cada tribo dentro da sua particularidade decidia por uma guerra interna e também a propagação da cultura e a filantropia, porque dentro da tribo estavam quem? Estavam toda a organização dos clãs. Então uma tribo dessa era composta por várias casas do pai. E por casas do pai que compunham também várias associações protetoras. Então um está contido dentro do outro aqui. Várias casas do pai compõem uma associação protetora e várias associações protetoras compõem uma tribo. Tá certo? Compõem uma tribo. E as tribos compõem Israel. A Liga das Tribos, a nação de Israel. Então esta é a organização. É como país, estado, municípios e bairros. Com uma organização semelhante a esta. Competência da associação protetora, como estamos vendo aí, esses quadrados azuis. Esta associação era composta mais ou menos por 50 casas do pai. 50 casas do pai, sendo coordenada pelos chefes dessas casas. Eles tratavam do auxílio econômico mútuo, recrutamento militar e celebração cultuais,
execução de leis em consonância com a tribo, a confederação e os acordos matrimoniais. Então vemos aí, ó, 50 casas do pai compunham uma associação protetora, tá? E as associações protetoras juntas compõem uma tribo. E assim temos a repartição do poder. O poder era compartilhado dentro dessas diversas esferas da sociedade, né? Somente quando fosse uma questão nacional é que se rogava aí uma intervenção do Conselho Nacional e dos anciões que compunham a Liga das Tribos, tá ok? Mas muitas coisas eram resolvidas dentro dessas esferas de poder. Então temos, cada associação protetora é composta de pelo menos 50 casas do pai. Então, dentre essas 50 famílias reunidas aqui na associação protetora, haviam decisões em relação a laços matrimoniais, decisões em relação ao auxílio mútuo de viúvas, de pobres, né? Benefícios que eram feitos, né, aos miseráveis, aos pobres, questões de segurança dentro dessas famílias, questão de julgamento dentro dessas famílias, né? Um caso que precisasse ser julgado e que essa associação protetora não se sentisse competente para julgar aquele caso, transmitia isso ao chefe da tribo, ao ancião líder da tribo, tá? Que era composta de diversas associações protetoras. Então com isso temos as diversas escalas de poder, né? Os poderes escalonados, desde a casa do pai, que é a mais íntima, mais interior, até as 50 casas do pai juntas, que compõem uma associação protetora, que vão decidir entre a proteção dessas diversas famílias, a associação, proteção entre eles, compartilhamento, né, de segurança, assistência social, tá, aos necessitados, e dentre essas associações protetoras, a constituição da tribo, que é o Estado, tá? O Estado naquela época. Então temos aí a tribo, a associação protetora, composta por pelo menos 50 casas do pai, e finalmente a organização chamada Casa do Pai. A Casa do Pai era uma espécie de instituição primária que tratava de questões familiares, econômicas, incluía-se mais ou menos cerca de 45 ou 50 pessoas, entre esposas, filhos e filhas solteiras, parentes para afinidade. O crescimento da instituição se dava através do casamento. Era a Casa do Pai onde a festa da Páscoa era celebrada, e ali estabelecia-se a base da educação e do controle social. Interessante, veja. Dentro da Casa do Pai havia a primeira organização. E essa organização foi visualizada inclusive pela lei. A lei fala para ensinar a criança deitado na cama, ou andando pelo caminho, ou sentado à mesa, ensinar a lei. A lei não foi entregue para ser ensinada por um órgão administrativo externo, sem compromisso direto com a família, com o âmago da família. A lei foi entregue para ser ensinada diretamente a essa instituição chamada Casa do Pai. Então na Casa do Pai, composta de 45, 50 pessoas, havia o chefe da família, havia as esposas, muitas das vezes, porque a poligamia era tolerada aí. Então havia as esposas, havia às vezes as concubinas, e havia os filhos, né? Dentre os filhos que eram solteiros ainda, filhas solteiras, haviam os empregados, né? Haviam primos, haviam tios, pessoas que estavam associadas a ele e que estavam submetidas à autoridade daquele chefe de família, que era o responsável pela manutenção da vida dessas pessoas e pela preservação da lei e o ensinamento da lei. E dentre a responsabilidade deles era compartilhada por uma instituição tribal que não tem território aqui marcado, chamados levitas. Você vê aqui o segredo de Deus em fazer com que os levitas não tivessem possessão. Os levitas estão interagindo em todas as camadas sociais aqui. Os levitas não têm um território específico. Eles estão espalhados pelo território de cada tribo. No centro aqui da Liga das Tribos está o templo, o tabernáculo no caso, logo que eles entraram. O tabernáculo é o centro de culto de todas as tribos, da celebração de todas as tribos. E o sacerdócio é influente aqui nesta organização. E os levitas, que estão associados ao sacerdócio, estão presentes em todas as instituições aqui, propagando a lei, ensinando cultura, ensinando língua e ensinando a lei, tá? Então estão presentes aqui na organização das tribos
estão presentes em todas as esferas de organização, e assim o povo de Israel está organizado em torno da lei.